Venezuela. São duas informações que eu quero destacar aqui e rodar com vocês, meus amigos. Primeiro, o comparecimento. Felipe Monteiro, você, analista dos números da Venezuela, quero a sua opinião sobre o comparecimento às eleições neste domingo. Você acha que a gente precisa alcançar aquele mesmo número de votações, de pessoas indo votar, lembrando que o voto é facultativo, para ter maior chance de uma vitória da oposição, ou diante de todas essas circunstâncias que você mesmo já trouxe no nosso programa, um número abaixo ali, cerca de 70%, como havia previsto anteriormente a Marina Corina Machado, já seria o suficiente para garantir vitória da oposição? Felipe Monteiro. Nelsinho, eu entendo que para a oposição ganhar as eleições tem que ter uma votação e comparecimento massivo nas urnas, né? O Fabrício, ele colocou aqui as eleições, a primeira eleição do Maduro, né, com Capriles, que foi apertadíssima as eleições, e tivemos naquela ocasião, em 2013, mais de 80% de pessoas votando naquele momento. Então eu entendo que para a gente ter mais ou menos uma condição da oposição ganhar as eleições, eu acredito nisso, né? Nós temos que ter a quantidade, a percentagem parecida com os 80%. E eu falo por quê? Na minha opinião, o povo da Venezuela, em geral, é contra o Maduro, né? As pesquisas de opinião que eu vejo em relacionado ao governo da Venezuela são muito ruins para o Maduro. Então, isso me leva a entender que se a população na Venezuela votar, o Maduro vai cair. E quando eu vejo um baixo comparecimento, eu sinto que quem vai votar, mais ou menos, são aquelas pessoas mais ideológicas, pró-governistas, que têm aquela base de subsídio que o governo da Venezuela concede a grande parte da população, que vão votar, de certa forma, até com medo de perder esses benefícios e perder acesso aos projetos sociais. Então, na minha opinião, respondendo a tua pergunta, quanto maior a quantidade de pessoas votando, melhor para a oposição. E você, meu querido Diogo da Luz? Eu acho que quanto mais pessoas votarem, melhor, sem dúvida, mas a minha grande preocupação continua sendo com o modelo da cédula eleitoral. É difícil achar Edmundo Gonzalez Urrutia, né? Urrutia. Na cédula. Ele está no meio de todos os outros e fica meio confuso, enquanto 13 vezes aparece o Maduro, principalmente na primeira linha. Veja. Achem aí, procurem, você que está em casa. Onde está Edmundo Gonzalez? Você achou rapidinho porque sabe. Quase um bingo. É quase um bingo, não, exatamente, é quase um bingo. Assim, claro. Agora, você imagina... A gente e o Maduro, onde está nessa cédula aí? O Maduro é facílimo de achar. A gente conversando com eleitores aqui no Brasil, muitas vezes, eles dizem pra gente que tem dificuldade de votar. A gente sabe que muitas pessoas têm fortes dificuldades de votar. Os venezuelanos não são muito diferentes dos brasileiros. E essa cédula confunde muito. A minha preocupação é que, no final, muitos dos candidatos de oposição, que praticamente nem campanha fizeram, acabem ganhando votos e votem na oposição, dividindo votos em diversos candidatos, e Maduro acabe levando. Então, para você não sofrer aí na sua casa, procurando desesperadamente onde está Edmundo nesta cédula, o Fabrício Naitz, que nosso querido editor de internacional, vai detalhar esta cédula para você. Onde está Edmundo na cédula, Fabrício Naitz? Onde está o Wally, né? Quase um onde está o Wally, né, Kobayashi? A gente vai acompanhar aqui, temos a imagem da cédula presidencial lá na Venezuela. Aparece o rosto de Nicolás Maduro 13 vezes, enquanto Edmundo Gonzalez aparece 3 vezes. Está escondido aqui, vou até levantar para apontar aqui na tela. Olha só, Edmundo Gonzalez aqui na segunda fileira, aparece 2 vezes. E depois na terceira, aqui embaixo. 1, 2, 3, Nicolás Maduro aqui em cima, 13 vezes. Qual que é a justificativa oficial do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela? A justificativa é a seguinte, que a coligação de Nicolás Maduro é representada por 13 partidos, portanto, ele precisa aparecer 13 vezes na cédula, enquanto a coligação de Edmundo Gonzalez é representada por 3 partidos, portanto, ele aparece 3 vezes. Cada candidato tem ali o seu rosto aparecendo na cédula conforme o número de partidos que a sua coligação representa. Então você pode ver aqui, por exemplo, Antônio Ecari aparece 2 vezes, inclusive ao lado de Edmundo Gonzalez. O mesmo para Daniel Cebajos, também aparecendo 2 vezes ali. Luiz Martínez, eu consigo contar aqui, batendo o olho, pelo menos 4 vezes Luiz Martínez aparecendo. Por isso que a gente tem essa repetição
de alguns candidatos, mas a maioria das imagens ali realmente acaba mostrando Nicolás Maduro justamente pela sua coligação acolher mais partidos. Não parece ser muito justo, mas aí eu deixo o julgamento para vocês avaliarem aqui no Tá na Roda. Eu tenho certeza, coloca de novo na tela cheia aí a cédula, meu querido Prioli. Se o Felipe Monteiro fosse venezuelano, ele iria votar naquele partido ali, ó, Enamora-te, meu querido Felipe Monteiro. O partido ali, o terceiro, lá em cima à direita, o antepenúltimo, né, na primeira linha ali, ó, Enamora-te, meu querido apaixonado Felipe Monteiro. Mas, o Nelsinho, assim, eu tenho... Claro que você olha essa cédula assim, claro que é desproporcional e é um absurdo, né? Mas eu não vejo como que... Eu não menosprezo os venezuelanos. No meu modo de ver, quando eles vão votar nas urnas, eles não vão votar em quem aparece mais vezes. Eles vão votar no candidato que eles querem que ganhe as eleições. E se você for ver, por exemplo, o que acontece nas eleições no Brasil, é semelhante de certa forma. Porque aquela coligação que tem mais partido tem muito mais tempo de televisão, tem muito mais recursos financeiros. Apesar de eu... E se eu contar, por exemplo, uma pessoa dos Estados Unidos que um partido tem muito mais tempo que o outro, né? Ou para meu amigo da Argentina, que um partido tem muito mais tempo, que recebe muito mais dinheiro do que o outro, o cara fala, mas como assim? Isso não é democracia. É injusto. Então, quando você olha para a Venezuela, de certa forma, você fala, poxa, isso não é democracia, isso é um ataque à democracia, isso é desproporcional. Você está levando as pessoas a votarem no candidato que aparece mais vezes. Eu não faço argumento menosprezando a inteligência do povo venezuelano. Pelo contrário, eu acho que o povo venezuelano ele tem autonomia e vai saber votar nas urnas. Mesmo tendo que procurar. Claro. Eles vão saber, ele vai lá já saber onde vai estar o Edmundo Gonzalez, você acha que não? Que aí mas ele precisa lembrar do rosto do Edmundo Gonzalez, porque isso? O Edmundo Gonzalez é pouco conhecido. A Corina é muito mais conhecida que ele. Mas eu acho que tem um outro ponto. A gente está falando de um país em que o voto é facultativo. Então, a pessoa que chegou até a urna, ela tem um mínimo discernimento do que ela está fazendo, porque ela chegou até a urna. Ela foi lá para votar em alguém, por isso, né? Exato. Então, espera-se que ela chegue lá e ela saiba em quem ela vai votar, porque ela foi até lá para isso, sem ser obrigada a tal. O que eu coloco aqui é justamente a dificuldade de você chegar até a urna. Porque não só a questão econômica e a dificuldade de chegar até os locais de votação, mas a própria questão que a gente comentou aqui ao longo do programa de conseguir regularizar o título de eleitor, em especial quem saiu do país e que, na verdade, representa quase 30% da população votante. Então, a gente tem algumas dificuldades, mas eu concordo com o PP que a hora que você chega, você encosta na cédula ali de votação, você sabe em quem você vai votar e você consegue encontrar o candidato, embora tenha mais fotos do Maduro do que qualquer outro. E tem um detalhe, uma peculiaridade lá da Venezuela, que a eleição lá é pela urna eletrônica e também pela cédula. Na urna eletrônica, por óbvio, não há esse tanto de rostos ali do Nicolás Maduro. A pessoa digita ali, não sei se é o número ou sei lá o que ele digita, que vai dar o voto para o Nicolás Maduro e também, paralelamente, coloca na cédula Acácio Miranda. Eu acho que o que pode ser dito foi dito e muito bem dito pelo PP. No final das contas, não é esse fator que vai determinar o resultado das eleições. Mas eu deixo aqui uma indagação. Muito disso é decorrência desse pluripartidarismo. E a gente comparar o pluripartidarismo, o sistema partidário do Brasil com o da Venezuela, olhando para a situação política da Venezuela, é triste. Então, que sirva de exemplo para os nossos líderes, para a gente eventualmente repensar o nosso sistema eleitoral, especialmente no que diz respeito aos partidos. Fala, Diogo. Mas falando sobre a cédula, Nelson, é o seguinte, a pessoa aperta na tela, escolhe o candidato, confirma, e aí o próprio aparelho lá imprime o candidato escolhido e aí coloca-se na cédula. Então não tem como, por exemplo, uma pessoa votar na tela de uma maneira e no papel de outra, porque é a tela que gera a impressão. É um voto só, portanto. Agora, o meu professor Alexandre, você conhece em algum outro lugar deste mundo algum tipo de cédula parecida com essa aí? Onde cada partido, uma fotinha, e a gente corre o risco de ter tantas fotos de um candidato? Essa cédula, nesse sentido, é a única que eu vi, mas tem uma que é mais impressionante, que são as holandesas e as finlandesas. Mas a holandesa, ela chega a ser, como o voto é para todos os nomes e é multipartidário, chega a abrir, eu acho que 1 metro, assim, é uma cédula gigantesca. É um mapa. Existem cédulas bem ridículas, agora essa é a mais narcisística que eu já vi.
Agora eu queria trazer um ponto aqui que a gente conversou, acho que até para a audiência entender melhor quando a gente fala da questão do comparecimento. Sim. Obviamente o Nicolás Maduro tem voto. Ele tem voto, tem apoio. No pior dos cenários, digamos que ele tenha lá 1/3 do apoio, né? 30%, 40%. Isso vai dar mais ou menos lá 7 a 8 milhões de votos. Então a oposição, para ter chance, tem que ter 7, 8 milhões, mais que isso. Então nós já estamos num universo de 16 milhões de votos. Num 20, 22, a gente está beirando 75% de comparecimento, mesmo que tenha uns descartes. Então, essa é a nossa preocupação. Por isso que eu falei, né? Não tem fraude, ok. Mas se não tiver comparecimento, provavelmente a maioria desses eleitores que chegaram e puderam votar são maduristas. Então a oposição está numa luta aguerrida para fazer com que os venezuelanos vão. Eu acho que teria que, para a gente ficar tranquilo lá para 6 horas e falar o que dá, é se tivesse beirando 75, 80, opa, a oposição leva. Agora, se tiver esse número aí, 49, é muito baixo, né? Muito baixo. Muito baixo, realmente bem observado, professor Alexandre. E o meu querido Felipe Monteiro, o professor trouxe um dado interessante aqui. Esse do comparecimento que a gente já tinha conversado. 49 é um número que cravaria uma vitória do Maduro, na opinião do professor. E aí? Aí você perderia. Não, mas foi. Aí eu posso colocar a culpa nisso. Eu acho que o comparecimento. Então beleza, já tem desculpa. Aí já tem desculpa, mas foi que eu coloquei. Né? Quando eu analiso, por exemplo, a quase vitória do Capriles em 2013, né, tivemos 80% da população votando, né? E é o que eu acho que tem que ter nessas eleições para a oposição ter chance de vencer. E, é claro, como bem disse o Alexandre, o Maduro tem voto. O Maduro tem uma parte da população que apoia o governo, né? Inclusive aquelas pessoas que são sustentadas pelo governo, né? Parte do militarismo, parte da classe política, parte da população que recebe projetos sociais, né? Do governo, polícias. Então tem uma base realmente forte, né? Que pode chegar a 1/3, né? 30% da população. Então, para você realmente tirar e romper essa base, tem que ter uma quantidade de votação expressiva, né? Beirando os 80%, que é parecida com a eleição de 2013. Mas eu tô achando que vai chegar nessa porcentagem aí. Temos aí mais algumas poucas horas pela frente para esse comparecimento final aí, lembrando que a gente viu a entrevista há pouco da Marina Corina Machado, pedindo que o povo comparecesse às urnas, e impressionante como ela estava acompanhando ali, minuto a minuto, o nível, a taxa de comparecimento até aquela hora, pelo menos, em todos os estados da Venezuela. Ela sabe que esse é o jogo. Que ela sabe, exatamente, que ela precisa do comparecimento às urnas.